Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores nesse segmento chamado Toques da Bolsa, que chega ao vídeo de número 103, onde eu trago experiências minhas do passado da Bolsa de Valores, informações que estão no passado da Bolsa, e com isso tento estabelecer correlações com informações vigentes atualmente e que possam nos ajudar exatamente na nossa tomada de decisões. Em particular, eu vou falar sobre juros sobre capital próprio, uma informação correlata que eu já havia prometido, e sempre que aparece o ponto de interrogação, exclamação ali juntos, é porque tem alguma questão levantada pelo pessoal que nos ajuda no canal e eu acabo respondendo, pelo menos do meu ponto de vista, e espero que vocês também colaborem aí colocando o seu ponto de vista. Então, eu espero também que esses detalhes que eu estou levantando com relação ao JCP, que eles possam esclarecer aí o que a gente pode ter de expectativa para o exercício de 2024. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal, agora são aproximadamente 11h30 da manhã. Eu trouxe essa reportagem da Infomoney, eu já tinha me referenciado a ela no passado, questão de 2-3 vídeos atrás, uma reportagem que é assinada por Paulo Alves, Mariana Segala, e ela é do dia 20 de dezembro de 2023, portanto de 4 dias atrás. O que ela tem de relevante é que empresas correm e antecipam dividendos antes de 2023. E ela ainda coloca a pergunta, por que será? Veja que aqui no subtítulo da reportagem, companhias que não costumam adiantar resultados adotaram essa via para aumentar a remuneração aos acionistas. Vamos ver o que a gente encontra aqui na reportagem que possa ter de significativo e ver se ela corrobora lá no final das contas com o que está sendo apresentado no início dela, no seu título principalmente. Então, a reportagem já começa assim, o ano está chegando ao fim e as empresas brasileiras parecem ter pressa em entregar valor aos acionistas. Novembro foi o terceiro mês com mais anúncios de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio em 2023, então teve outros 2 meses que superaram novembro. E não apenas isso, foi também o mês em que uma tendência verificada antes se intensificou. Aqui ele está se referindo, na reportagem, ao mês de novembro. O adiantamento de resultados é quando você antecipa até o final do exercício ou deixa a datacom no exercício para pagar logo no ano seguinte, sendo que o exercício que a gente está considerando é o ano de 2023. A quantidade de anúncios envolvendo antecipação de proventos quase triplicou, quando comparado aqui, 2022 com 2023. Talvez aqui eu volte nesse parágrafo aqui, conforme a gente vai esmiuçando a reportagem. No ano passado inteiro, 22 documentos sobre distribuição de dividendos mencionava explicitamente que os valores eram adiantamento de resultados futuros, ou 3% do total. Neste ano, até o dia 6 de dezembro, o número já havia alcançado 61, ou seja, 11% do total. Por isso que, na verdade, ele fala aqui em triplicar, né? Mas se a gente verificar aqui que está chegando a 11, e dependendo ainda de como vai ser o mês de dezembro, pode inclusive quadruplicar esse valor. Esses dados foram levantados pelo MZ Group a pedido da Infomoney. Então tem aqui alguém que está fazendo esse levantamento, que consideram todos os avisos aos acionistas e também fatos relevantes sobre distribuição de dividendos e JCP que foram arquivados na Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, nos anos de 2022 e 2023. Então ele está comparando esses 2 anos. Os casos de adiantamento foram considerados quando o documento mencionava a antecipação de resultados. Então tinha que ficar explícito ali no documento. É isso que ele está dizendo, não quer dizer que não tenham acontecido outros, dependendo de como a companhia o interpreta. Normalmente os dividendos referentes a um exercício completo só são distribuídos depois da divulgação do balanço daquele ano. Isso aí normalmente acontece ali entre os meses de fevereiro e março. O que ocorre até o fim, veja aqui, até o fim de março do ano seguinte, em 2023. Por isso que eu falei que ficaria entre fevereiro e março.
Em 2023, mais empresas optaram por fazer isso com o exercício ainda em curso. Então fizeram essa antecipação, é isso que está dizendo. E aí cita aqui o caso da Vale, da Petrobras, enfim, mas são empresas aí que, claro, né, são destaques e normalmente ficam mais salientes nessa hora. Com proventos aqui no caso da Vale de 157 por ação, eu não conferi isso aqui porque não faz parte das empresas que constituem a carteira do canal, então não tem por que discutir essas empresas de commodities. Mas lá foram colocados como antecipação da destinação do resultado do exercício de 2023. No começo de novembro, a estatal do petróleo fez o mesmo com proventos aqui na ordem de R$ 1,34 por ação. O pagamento da Vale ocorreu no dia 1º de dezembro e da Petrobras vai ser realizado, como eu disse, né? Então a empresa anuncia a Datacom, ela cai no exercício, faz uma antecipação e paga no exercício seguinte, aqui no caso entre os meses aí de fevereiro e março, no caso específico da Petrobras. Aqui está entre aspas, tá? Empresas consideradas boas pagadoras de proventos, com recorrência na distribuição, já costumam fazer isso, mas a maior parte espera fechar o ano só para então fazer esse pagamento. Então não é regra. Quem é que diz isso? Cássio Rufino, diretor de operações da própria MZ, que é quem está fazendo o levantamento dessas informações. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aquelas que já são pagadoras de proventos, elas já têm esse costume, já faz parte do DNA das empresas. O que está acontecendo agora é que tem outras empresas, afora essas, que também estão fazendo a mesma coisa. Na sua visão, pode ser uma forma de dar um agrado aos acionistas, em um ano que foi marcado por vai e vens no mercado e nos balanços da empresa. Então, segundo ele, houve aí um eletrocardiograma dentro desses balanços e agora chegou no final, claro, as empresas, né, conforme se tem muita variação, elas dão uma segurada e depois no final, vendo que a coisa se estabiliza, elas acabam pagando. É sobre isso que ele está falando. Elas parecem querer retornar valor aos acionistas, mesmo que não tenham tido o melhor resultado em 2023. Não sei. Aí é uma interpretação dele, a empresa querer retornar aos acionistas, a não ser que a empresa já tenha isso no seu DNA, não é algo que realmente me convença. Esse é o caso, por exemplo, aqui ele vai falar da Vulcabras. Então significa que a Vulcabras ela não tinha essa medida, né, como constante, e no entanto agora ela faz essa antecipação de proventos. Se você quiser saber mais sobre a Vulcabras, está aqui o parágrafo que fala sobre o assunto. Eu não vou entrar no mérito porque não constitui empresa que nós analisamos aqui no canal. No caso aqui, a Vulcabras continua com fome de crescimento, etc. e tal, e pelo que eu entendi, eu não analisei esse projeto, né? Costuma utilizar caixa para novas aquisições e o crescimento da empresa. Então, como nesse caso a empresa ela não teve projeto, o excedente do caixa muito provavelmente está sendo convertido aqui em dividendos extraordinários, segundo Wagner Dantas, diretor financeiro da fabricante de calçados. Então, isso é uma afirmação, pelo que eu estou entendendo aqui, vindo da própria empresa. Não teve projetos, então, vamos distribuir esses proventos. O que para mim até pode soar, digamos assim, de uma forma esquisita, porque tem duas informações aí. Uma é que a empresa não conseguiu novas aquisições, mesmo que isso seja um dos princípios dela. Será que o mercado é que está respondendo dessa forma de não favorecer a isso? Ou será que realmente é uma excepcionalidade? Isso aí ela costuma fazer de vez em quando. O bom é se aprofundar na empresa, não é o caso aqui no canal. Mas voltando ao que nos interessa, que são os JCPs, parte das razões para as antecipações vem da discussão, aqui coloca como patamar de discussão em torno das mudanças de juros sobre capital próprio. Avalia Wagner Roger, sócio fundador e CEO da Trígono. Ele entende que certamente a questão dessas mudanças, de passar o JCP, que ficou lá dentro da lei das subvenções, ele acha que isso aí
influenciou e fez com que as empresas acabassem tomando essas medidas, principalmente pelo efeito que ela dá sobre os proventos, são os tributos a serem pagos. Aumento nos anúncios das antecipações ocorreram dessa forma, né, mais proeminente no começo do terceiro trimestre, justamente quando o assunto estava mais quente e até o fim do JCP estava sendo verificado. Então, essa é a argumentação que ele utiliza, a meu ver, assim, tem algum sentido nessa fala. E as empresas, algumas fizeram um represamento e depois acabaram soltando justamente quando se tomou consciência do que seria o efeito dos JCPs para o exercício de 2024. Mas ainda que não tenha havido fim do JCP, previsto para ser reduzido, conforme proposta incorporada à MP das subvenções, essa pessoa aqui, né, o Roger, espera que a corrida para a distribuição se intensifique até o final do ano. Então, essa aqui é uma reportagem que a gente viu do dia 20 e realmente é isso que a gente tem visto, tem acontecido, inclusive pelos anúncios que nós temos feito aqui no canal, dos anúncios de proventos e que foram anunciados, né, de serem pagos. JCP é algo que ninguém vai represar. Quem puder vai distribuir. Muitas empresas ainda vão anunciar até o final do ano, principalmente as estrangeiras, como a Engie, né? E está se referindo, no caso aqui específico, eu vou dar um pulo muito rápido aqui, nesse aviso aos acionistas, onde a Engie aqui ela anunciou, né, juros sobre capital próprio, 17 centavos, e o pagamento aqui no dia 31 de dezembro para quem tiver ação no dia 21, então, né, já passou a Datacom. Então ele só pegou esse exemplo aqui, essa referência, para citar que foi uma das mais recentes, né, que, veja, ela acontece no dia 18, e essa reportagem onde o seu Roger aqui está falando foi dada entrevista antes, né, da publicação da reportagem. Aqui fala em aprovar no dia 19 esse pagamento da Engie, mas na verdade ele aconteceu no dia 18. A opinião de que as mudanças no JCP foram causa da antecipação não é consensual. Então tem quem divirja da ideia de que por conta da legislação começou a se antecipar o JCP. Então veja que João Arthur Almeida, CEO da Suno Wealth, ele avalia que o crescimento é muito marginal. Eu já vou explicar isso aí, para ser consequência da discussão sobre a tributação de proventos. Então por isso que eu disse que a gente ia voltar aqui no início, deixa eu dar uma subida para a gente voltar a discutir. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, em relação ao ano passado, foi 3% do total distribuído, que foi a título de antecipação, e agora passou para 11%. Ele considera que isso aqui está operando na margem. Tem várias formas da gente interpretar essa questão de estar na margem. Uma delas, por exemplo, é levar em consideração o desvio padrão. Então, a gente tem ali um patamar, né? Tem o padrão, tem o que pode estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, isso aí está na margem. Tem aquela margem de erro que a gente normalmente vê quando empresas de pesquisas fazem levantamentos, aí dizem assim, olha, isso aqui está na margem de erro. Então é mais ou menos onde flutua. E tem a segunda derivada, que é uma das formas da gente calcular, o que pode estar ali no entorno do caminho desenhado pela curva. Então, que também estabelece a nossa margem. A meu ver, entre 3% e 11%, isso aí está dentro da margem, para mim, não faz muito sentido. Eu já vou mostrar isso aí em termos de gráfico. Mas ele faz essa interpretação e ainda segue. Segundo ele aqui, dados da plataforma Meu Dividendo apontam que, mesmo com as antecipações, aqui eu deixei marcado, o volume de proventos distribuído no segundo semestre deve corresponder a uma fatia menor do todo em relação ao ano passado. Então, se em 2022 foi de 60% do todo, agora é 46% do todo. Então aqui a gente faz uma consideração que é o seguinte: para saber se isso é significativo ou não, a gente deveria saber o todo e não o percentual do todo. Será que esse ano reduziu? A gente sabe que muitos resultados ficaram abaixo do esperado.
Por exemplo, aqui na carteira do canal, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é um caso. Outro caso é a AES Brasil. Então nós temos casos aí que a gente pode levantar onde os resultados ficaram. Então, se o resultado está abaixo, não dá para considerar o todo. Precisa saber o que significa o todo antes de colocar em termos percentuais. Por isso, significa o seguinte: ainda que tu baixe esse valor, se você não considera o que é o todo, a informação fica muito perdida. Isso aí precisava ser levantado antes, evidentemente, de fazer essa consideração. Então, no mínimo, dá para dizer que a informação está incompleta. Para Almeida, o movimento antecipado está mais ligado a uma expectativa também mencionada por Roger, com um 2024 possivelmente melhor para o mercado de capitais. Veja isso aqui, ó. As diretorias das empresas consideram recorrer a novas captações para realizar investimentos e, por isso, decidiram distribuir o caixa represado. Bom, mas aí vai em apoio à ideia de que tu faz essa antecipação, já que tu tem condições, justamente porque tu tem uma compensação melhor do ponto de vista da tributação. Uma outra metade disso é que pode ser, realmente faz sentido que o mercado de capitais fique melhor em 2024 do ponto de vista da concessão de crédito. E aí, claro, vale a pena tu buscar crédito no mercado para os teus novos projetos e não faz sentido ter o caixa. Então, nesse é um aspecto que eu mais ou menos concordo, mas eu não acredito que seja esse o fator preponderante para que libere caixa sem que tu saiba como é que vai ser de fato 2024. Mas o fato está nisso aqui, ó. 2022, na antecipação dos proventos, a gente pode ver a salta de 3 para 11. Isso aqui, na verdade, quando o número está muito grande assim, aí nós temos um patamar de 8% de distanciamento. Isso aqui está muito longe de estar na margem. Então, para mim, não, só a questão da margem que não faz sentido. Agora, essa aqui é a parte principal disso tudo, porque lá, olhando para isso tudo, a gente chega nessa conclusão. Será que vamos ter menos proventos em 2024? Segundo o Rufino da MZ Group, que levantou esses dados, a antecipação de resultados de 2023 pode levar a pagamentos menos volumosos no primeiro semestre. Pelo menos ele está falando só no primeiro semestre de 2024. Embora não considere o movimento de antecipação excessivo. Eu também acho que não é excessivo, só acho que ele está bem fora da margem. Ele está bem maior do que já foi, como é o caso do ano passado. Já Roger, da Trígonos, separa as projeções para o ano que vem em 2 cenários. A distribuição de JCP dependerão mais das reações das empresas às mudanças do mecanismo, também aqui eu concordo, vai depender disso aí, como eles vão interpretar, que serão aprovadas ainda pelo Congresso. Já os dividendos, esses sim, correm o risco aqui, ó, de acabar sendo diminuídos. Eu tenho uma expectativa, depois eu vou colocar nas projeções de 2024, uma projeção mais conservadora que muito provavelmente vai estar em acordo com essa redução. Então a gente precisa estar muito atento para as aquisições de novas ações das empresas, para que ela fique dentro do contexto de nos garantir pelo menos aqueles 6% que a gente sempre fala aqui no canal. Então, quem adiantou em 2023 irá apurar o resultado e distribuir apenas proventos complementares. É uma visão dele. Não sei se realmente procede por aí, mas eu tenho uma visão de que pode haver um encolhimento e tem grandes players aí do mercado já com bastante experiência também levando em consideração nessa mesma linha. E para finalizar, eu vou responder aqui a Tatiana Brandão, eu sempre colabora aqui com o canal, então a gente faz essa consideração aí, principalmente por entender que o que foi perguntado aqui faz muito sentido do ponto de vista de informação que pode ser do interesse de mais integrantes aqui, pessoas que acompanham o nosso canal. Ela pergunta o seguinte, para a sua reserva de oportunidade. Oportunidade é o seguinte, aquilo que tu guarda quando uma empresa se oferece, você vai lá e compra. Você usa quais opções? CDB de liquidez diária, LCI, LCA, Tesouro Selic. Eu tenho uma quantidade que está pequena em tesouro do governo, mas ela é muito pequena e eu devo tirar ela agora no início do ano.
aqui tem duas questões. Eu coloco no CDB liquidez diária, justamente porque por que eu não coloco com aqueles que não têm liquidez diária? Porque, na verdade, dependendo do prazo que você colocou que ele tem para devolver o seu recurso, se você retirar antes, você paga um prêmio e às vezes até menos do que você investiu. Então eu não gosto muito dessa linha aí. E eu não gosto da renda fixa como o principal dos meus investimentos. Então eu vou para CDB com liquidez diária, só que aqui tem um detalhe. Se você for com um CDB de liquidez diária da sua corretora, provavelmente ela está vendendo um produto que é de um banco. Então, o que acontece? Você vai ter como liquidez diária, na realidade, o dia que você vai estar pedindo o resgate, mais um. Então pode ser que na flutuação de um dia para o outro, você acabe perdendo a oportunidade. O que eu tenho preferência é na liquidez diária do meu banco. Meu banco me dá liquidez diária imediata. Então, se eu baixo da aplicação, cai direto na minha conta. Aí sim eu transfiro para a corretora e lá eu faço a aquisição. Para mim, esse é o melhor porque eu viso a agilidade. A não ser que eu veja uma curva de queda assim, bastante significativa, que eu vejo que ela vá na ação, né? E claro que não seja por motivo que desqualifique a empresa. Então, aí eu faço tem uma pequena aplicação, ela é bem menor em relação ao que eu tenho no meu banco. Então eu baixo ali, faço a aquisição para o dia seguinte, não, porque eu vejo que não tem influência por conta da curva de queda da ação. Mas a minha preferência é CDB, liquidez diária, mesmo que ele não pague o DI, ou seja, só um percentual do DI, porque esse valor aí eu baixo imediatamente, transfiro imediatamente e às vezes o deságio que tem ali entre o CDI e o pouquinho a menos que ele pague, todos os meus pagam CDI ou mais, mas às vezes pode acontecer de você ter valor a menos no CDI. Então não é o meu caso, mas pode acontecer. Eu preferiria, se essa fosse a única opção do meu banco, de ter esse pequeno deságio, porque eu acho que o valor está sempre rendendo, sempre vai me possibilitar comprar mais ações. Então eu baixo imediatamente na minha conta direto na conta da corretora, e lá eu faço a aquisição conforme a ação vai se oferecendo. E essas foram as questões levantadas neste dia de Natal, que eu espero aí tenha conseguido explicar. Se não, você por favor coloque aqui nos comentários, porque eu vou responder em vídeo oportuno. Dito isso, eu espero você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando nesse dia de hoje um Feliz Natal e que você fique com Deus e deixando também, como sempre, o meu grande abraço!